Eles não respeitam quem fica, não celebram o santo que perdoa, não ovacionam o diplomata que explica, nem valorizam o amante que continua dando chances, esperando que finalmente percebam seu valor. Você já notou isso? Como as pessoas que mais se esforçam para agradar são justamente as que recebem menos consideração. Existe um segredo antigo, poderoso e frequentemente ignorado, um segredo que Maquiavel conhecia muito bem e que pode transformar sua fraqueza percebida em dominação estratégica absoluta. Você já se perguntou por que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente comandam respeito? Por que outras são constantemente ignoradas, desrespeitadas ou simplesmente esquecidas? A diferença não está na sorte, no carisma ou em algum dom especial. Está na compreensão de uma verdade que poucos descobrem. O silêncio não é a ausência de poder, é a manifestação mais pura e devastadora dele. Maquiavel não tinha ilusões sobre a natureza humana. Ele entendeu que o mundo é governado pelas aparências e que as pessoas julgam não o que você é, mas o que você parece ser. E aqui está a primeira lição que separará você das massas que vivem implorando por migalhas de atenção. Quando você permanece após o desrespeito, quando você explica após a humilhação, quando você continua disponível após ser ignorado, você está escrevendo um memorando público, um memorando que declara ao mundo: eu aceito ser tratado assim. Minha presença não tem valor. Meu tempo não tem preço. Mas e se eu revelar uma arma secreta tão simples quanto devastadora? Uma estratégia que Maquiavel dominava, que os antigos mestres da persuasão conheciam, mas que nossa sociedade de validação constante esqueceu completamente? Observe o que acontece quando você simplesmente desaparece. Não estou falando de drama, não estou sugerindo birras ou portas batidas. Estou revelando o poder do afastamento estratégico, a retirada calculada que transforma toda a dinâmica social ao seu redor. Quando você se afasta sem hesitação, sem explicações desesperadas, com uma calma que parece mais fria que o aço, tudo ao seu redor se reorganiza em sua ausência. Nos próximos minutos, vou revelar as 3 fases do silêncio estratégico que dominam qualquer situação. 3 níveis de maestria psicológica que transformam você de alguém que implora por respeito em alguém que o comanda naturalmente, sem esforço. Mas primeiro, você precisa entender o mecanismo neurológico por trás dessa transformação. Por que isso funciona tão devastadoramente bem? O cérebro humano não suporta vazios. Funciona como um detector de radar que constantemente busca sinais. Quando você está sempre disponível, sempre explicando, sempre tentando, você remove todo o mistério, toda a atenção, toda a curiosidade. Você se torna previsível. E o que é previsível é descartável. Mas quando você introduz ausência estratégica, quando você cria espaços de silêncio, algo fascinante acontece na mente da outra pessoa. É como cortar o sinal de rádio no meio de uma música. Eles ficam freneticamente procurando pela frequência perdida. Eles começam a questionar. Por que ele não respondeu? O que eu fiz? Onde ele está? Por que ele não está mais tentando me convencer? E nesse questionamento, nessa busca por respostas, o poder se desloca. De repente, não é mais você correndo atrás. São eles tentando entender, tentando recuperar sua atenção, tentando decifrar seu próximo movimento. Você se tornou o enigma que eles precisam resolver. Essa mudança de dinâmica não é acidental. É psicologia pura, validada por séculos de observação humana. Maquiavel chamava isso de poder através da ausência. Os estrategistas modernos confirmam: aquilo que está sempre disponível perde seu valor percebido. O que é escasso se torna desejável. Pense nas pessoas que mais desrespeitaram você recentemente. Agora imagine-se no momento exato do desrespeito. Em vez de tentar explicar, em vez de buscar reconciliação, em vez de mostrar como aquilo te machucou, você simplesmente tivesse saído, sem drama, sem palavras ásperas, sem explicações.
Apenas uma retirada elegante e definitiva. Você sabe o que teria acontecido? Eles teriam passado horas, talvez dias, tentando processar sua reação. Porque a ausência de reação é uma reação, e é a mais poderosa de todas. É um buraco negro conversacional que eles pensavam controlar, uma ausência súbita onde esperavam encontrar a submissão habitual. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Existem 3 fases distintas para dominar essa estratégia. 3 níveis de maestria que separam os iniciantes dos verdadeiros estrategistas do poder social. E cada fase tem seu timing específico, sua aplicação precisa e seu impacto psicológico calculado. Vamos começar pela base. A primeira fase é o que chamo de silêncio diagnóstico. Não é sobre punição ou vingança. É sobre coleta de informações. Quando alguém te desrespeita e você não reage imediatamente, você cria um momento de revelação. Você força a pessoa a mostrar suas verdadeiras intenções. Eles vão dobrar a aposta no desrespeito, revelando sua natureza tóxica. Ou vão recuar, mostrando que ainda há algum respeito por você. Esse silêncio inicial é um teste de caráter, como colocar um espelho na frente da pessoa e forçá-la a se revelar. E aqui está a beleza: você obtém informações valiosas sem expor suas próprias cartas. Você se torna um observador, não um participante emocional. E observadores sempre têm vantagem sobre participantes. Pense em um jogador de pôquer profissional. Enquanto outros revelam suas emoções a cada carta, ele permanece impassível, coletando dados sobre cada movimento, cada respiração, cada microexpressão. Uma vez dominado o diagnóstico, você está pronto para o próximo nível. A segunda fase é o que os mestres chamam de retirada territorial. Não é suficiente apenas ficar em silêncio. Você precisa fisicamente alterar sua disponibilidade. Pare de responder imediatamente. Pare de estar sempre presente. Pare de ser a pessoa que sempre resolve os problemas dos outros. Você está redefinindo as fronteiras da sua soberania. E aqui está o que vai acontecer. Algo que vai surpreender você pela sua previsibilidade. Eles vão começar a testar. É como um manual de comportamento humano se desenrolando na sua frente. Primeira fase, bombas de nostalgia. Lembra quando éramos próximos? Sinto falta de como as coisas eram antes. Eles estão tentando apelar para sua memória emocional, tentando te fazer voltar ao status quo onde você era conveniente e disponível. É a primeira tentativa desesperada de resgatar o controle perdido. Se a nostalgia não funcionar, vem a segunda fase, granadas de culpa. Você mudou. Você está sendo frio. Não é assim que amigos se tratam. Eles estão tentando te fazer sentir culpado por proteger seu próprio valor, por não mais aceitar migalhas de respeito. E se a culpa não te quebrar, prepare-se para a terceira fase, foguetes de raiva. Quem você pensa que é? Você está sendo dramático. Isso é infantil. Agora eles estão revelando quem realmente são. A máscara caiu completamente e você permanece calmo, observando, coletando dados sobre o verdadeiro caráter deles. E é justamente aqui, quando você já domina a observação e a retirada, que a terceira e mais poderosa fase do silêncio estratégico se revela. É o que separa os verdadeiros mestres dos meros praticantes. É onde você não apenas se retira, mas redefine completamente os termos do relacionamento. Onde você se torna uma anomalia social que eles não conseguem mais categorizar ou controlar. Porque aqui está uma verdade que a sociedade não quer que você saiba. A retirada, frequentemente, é o ato mais audacioso. Não é covardia. É tratado. Você está comunicando sem palavras que seus termos mudaram, que sua disponibilidade agora tem preço, que seu respeito agora tem valor. E quando você domina essa arte, a arte de estar presente em sua ausência, de comunicar através do silêncio, de comandar a atenção através da retirada, você se torna imprevisível. E em situações sociais, imprevisibilidade altera completamente as dinâmicas de poder. Eles não sabem mais como te categorizar. Você não está jogando pelas regras antigas. Não está seguindo o script habitual de implorar, explicar, tentar mais.
Você se tornou uma variável nova na equação deles e isso os força a recalcular completamente como te abordar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde quando tenta aplicar essas estratégias. Elas pensam que é sobre punição ou vingança. Não é. É sobre comunicação clara. É sobre estabelecer padrões. É sobre ensinar às pessoas como você deve ser tratado. Não através de palavras, mas através de consequências naturais e elegantes. Quando você simplesmente não está mais disponível para desrespeito, quando sua energia não é mais desperdiçada tentando convencer pessoas a te valorizarem, algo mágico acontece. Sua presença se torna mais valiosa porque é mais seletiva. Sua atenção se torna mais preciosa porque não é mais garantida. É exatamente como diamantes. Eles só são valiosos porque são raros. Imagine se diamantes estivessem espalhados pelas ruas como folhas no outono. Ninguém se curvaria para pegá-los. Sua presença funciona da mesma forma. A ausência fala. E ela fala mais alto que qualquer argumento, mais claro que qualquer explicação, mais poderosamente que qualquer súplica. Ela declara sem ambiguidade: meu valor não está em negociação. Meu respeito não é opcional. Minha presença é um privilégio, não um direito. Mas existe um elemento crucial que a maioria das pessoas negligencia quando aplica o poder do silêncio. Um erro fatal que transforma uma estratégia elegante em um desastre social. Um equívoco que pode destruir todo o poder que você construiu através da retirada estratégica. E aqui está algo que vai te surpreender. Esse erro não tem nada a ver com o que você imagina. Na verdade, é exatamente o oposto do que todos pensam. É sobre isso que falaremos em seguida, porque dominar o silêncio é apenas o começo. O verdadeiro poder está em saber quando quebrar esse silêncio, como retornar sem perder a autoridade e, principalmente, como garantir que as pessoas nunca mais questionem seu valor. Existe uma linha tênue entre poder estratégico e isolamento autodestrutivo, entre comunicação elegante e manipulação tóxica. E essa linha separará os verdadeiros mestres daqueles que apenas aprenderam técnicas superficiais. Porque aqui está o que descobriremos. O silêncio sem sabedoria é apenas ausência. Mas o silêncio com estratégia, isso é dominação absoluta. E chegamos aos 3 erros mortais que eu mencionei anteriormente. 3 erros que destroem completamente sua autoridade e transformam você numa vítima das circunstâncias. O primeiro erro mortal: revelar sua reação emocional imediata. Quando alguém te desrespeita e você explode na hora, você acabou de entregar todo o seu poder de bandeja. O segundo erro mortal: mendigar por uma explicação. Por que você fez isso comigo? O que eu fiz de errado? Essas perguntas são confissões de impotência. E o terceiro erro mortal, talvez o mais devastador: voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Isso é um convite aberto para mais desrespeito. Maquiavelli sabia que o poder não reside na força bruta, mas na capacidade de controlar a narrativa através da ausência calculada. E é exatamente aqui que entramos na fase 3 da nossa estratégia: as técnicas avançadas de silêncio. Dentre todas as técnicas que dominaremos, a primeira é talvez a mais sutil. A primeira técnica avançada é o que eu chamo de silêncio interrogativo. Quando alguém te desrespeita, ao invés de reagir com palavras ou explosões, você faz uma pausa. Uma pausa longa. 5 segundos que parecem 5 minutos para quem está do outro lado. Então, com uma calma perturbadora, você pergunta: você realmente quis dizer isso? Ou tem certeza de que quer repetir isso? Não é raiva, é curiosidade gelada. É o tipo de pergunta que faz a pessoa começar a suar, mesmo sem entender por quê. Você sabia que existe uma diferença neurológica entre silêncio passivo e silêncio ativo? É como a diferença entre uma cidade fantasma abandonada e um cofre trancado. Ambos são silenciosos, mas um transmite vazio e o outro segredos protegidos. O silêncio passivo é quando você simplesmente não tem o que dizer. O silêncio ativo é quando você escolhe conscientemente não dizer.
E o cérebro humano consegue perceber essa diferença instintivamente, como um animal farejando perigo versus território marcado. Quando você emprega silêncio ativo, você está comunicando poder. Você está dizendo sem palavras: eu escolho quando e como responder a você. A segunda técnica avançada é o espelhamento inverso. Funciona assim: quando alguém te trata com desrespeito, você imediatamente eleva seu padrão de tratamento com essa pessoa. Parece contraditório, mas é devastadoramente eficaz. Você se torna impecavelmente educado, quase formal. Obrigado por compartilhar sua perspectiva. Vou considerar o que você disse. E então você se retira. Essa polidez excessiva cria um contraste brutal que expõe a grosseria da outra pessoa para todos verem. Observe como essa técnica funciona na prática. A pessoa esperava uma reação emocional que justificasse o comportamento dela. Ao invés disso, você responde com uma elegância que a faz parecer primitiva. É como se você fosse um adulto lidando com uma criança fazendo birra. O poder da comparação é devastador. A terceira técnica é talvez a mais poderosa: retirada estratégica com prazo. Você não simplesmente desaparece, você estabelece condições. Vou dar um tempo para você repensar a forma como conversamos. Quando você estiver pronto para uma conversa respeitosa, me avise. Então você some completamente, sem respostas a mensagens, sem explicações adicionais. Você criou um vácuo que só pode ser preenchido pelo arrependimento da outra pessoa. Durante essa retirada, algo fascinante acontece na mente de quem te desrespeitou. É como assistir à psicologia humana em ação. Eles passam por 3 fases inevitáveis, previsíveis como as marés. Primeiro, a negação. Ele vai voltar como sempre volta. É a confiança arrogante de que você é previsível. Segundo, a ansiedade. Será que ele realmente está bravo? A realidade começa a bater. Talvez você não seja tão controlável quanto pensavam. Terceiro, o desespero. Preciso consertar isso antes que seja tarde demais. A percepção aterrorizante de que podem ter perdido algo valioso para sempre. Cada fase aumenta seu poder e diminui a resistência deles. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Você não está fazendo isso para punir. Você está fazendo para reconfigurar permanentemente a dinâmica entre vocês. Quando você retorna, e você escolhe quando retorna, o respeito não é mais opcional, é obrigatório. Agora chegamos à fase 4, a implementação da estratégia de poder. Porque não basta saber essas técnicas, você precisa integrá-las ao seu caráter de forma que se tornem automáticas. A primeira regra da implementação: nunca anuncie sua estratégia. O momento que você explica o que está fazendo, você perde o poder. O silêncio deve parecer natural, não calculado. A segunda regra: consistência absoluta. Se você estabelecer que não aceita certo tipo de tratamento, você deve manter essa posição sempre. Uma única exceção destrói meses de construção de autoridade. As pessoas testam limites constantemente. Sua consistência é que transforma teste em respeito. A terceira regra: gradação inteligente. Você não usa artilharia pesada para matar uma mosca. Para pequenos desrespeitos, silêncio interrogativo. Para desrespeitos médios, espelhamento inverso. Para grandes desrespeitos, retirada estratégica. A punição deve ser proporcional, mas sempre memorável. Existe uma quarta regra que poucos mestres dominam: o retorno calculado. Quando você decide quebrar o silêncio ou retornar após uma retirada, o momento e a forma como você faz isso são cruciais. Você não pode parecer ansioso para voltar. Você deve retornar como quem está fazendo um favor. Decidi que podemos tentar novamente, mas dessa vez vamos fazer diferente. Agora vou te mostrar como essa estratégia se aplica em diferentes contextos. Vamos ver isso na prática. No trabalho, quando um colega te interrompe constantemente em reuniões, você não confronta. Você para de falar, conta até 5 e pergunta: você terminou? Não é agressão, é autoridade silenciosa. Imagine a sala naqueles 5 segundos.
Todos os olhos se voltam para o interruptor. O silêncio fica denso como neblina e ele percebe que acabou de se expor como mal educado na frente de todos. Na próxima vez que ele pensar em te interromper, ele vai lembrar daqueles 5 segundos de constrangimento. Em relacionamentos pessoais, quando alguém usa sarcasmo para te diminuir na frente de outros, você não rebate. Você sorri educadamente e muda completamente de assunto, como se a pessoa não existisse. É como se ela se tornasse transparente na sua visão. Mais tarde, em particular, você diz simplesmente: "Não gostei da forma como você falou comigo hoje. Espero que não aconteça novamente." E então você se retira da conversa. Simples, direto, inesquecível, a beleza dessa técnica. Todos na sala percebem que você escolheu ignorar o ataque, o que torna o agressor pequeno e desesperado aos olhos dos outros. Com familiares que cruzam limites constantemente, você estabelece consequências claras. "Mãe, quando você critica minhas escolhas na frente de todos, eu vou embora." Não é negociável. E você cumpre. Toda vez, sem exceção. Sem discussão. A mudança não é imediata, mas é inevitável. O que torna essas estratégias tão poderosas é que elas exploram uma vulnerabilidade fundamental da natureza humana. Todos nós precisamos de validação social. É como oxigênio emocional. Cortando o fornecimento, você força a pessoa a perceber o quanto dependia dele. Quando você remove sua atenção e aprovação de forma estratégica, você cria um vazio que a pessoa se sente compelida a preencher. Não é manipulação cruel, é educação social necessária. Você está simplesmente ensinando o valor daquilo que antes era dado de graça. Mas aqui está o aspecto mais importante de toda essa estratégia. Você não faz isso para se vingar. Você faz isso para se proteger e para educar. É como ensinar uma criança que o fogão queima. A lição pode ser desconfortável, mas é necessária. Quando você ensina as pessoas como te tratar, você está fazendo um favor a elas também. Pessoas que desrespeitam constantemente os outros vivem vidas solitárias e confusas, sem entender por que ninguém quer estar perto delas. Elas se tornam como vendedores agressivos que espantam clientes sem perceber por quê. Mas o que você descobrirá a seguir pode transformar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos e poder. Sua autoridade silenciosa se torna um espelho que reflete para elas o que elas realmente são. E isso dá a elas a oportunidade de escolher ser melhores. Nem todas vão escolher essa oportunidade, mas você terá oferecido. Chegamos ao final desta jornada de transformação. Você agora possui exatamente o que prometi no início, o segredo antigo e poderoso que Maquiavel dominava. A compreensão de que o silêncio não é ausência de poder, mas sua manifestação mais pura e devastadora. Você descobriu as 3 fases do silêncio estratégico que eu prometi revelar. O silêncio diagnóstico, que força revelações. A retirada territorial, que redefine fronteiras. E as técnicas avançadas que transformam você numa anomalia social imprevisível. Cada técnica que você aprendeu, do silêncio interrogativo ao espelhamento inverso, é uma ferramenta precisa para reconfigurar permanentemente como as pessoas te tratam. Lembre-se sempre, você não pode controlar como as pessoas te tratam inicialmente, mas você tem controle absoluto sobre como elas te tratam depois que você estabelecer seus limites. Sua autoridade é construída não no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. Não no que você faz, mas no que você escolhe não fazer. O que você descobriu hoje não é apenas teoria. É a diferença entre ser uma pessoa que reage às circunstâncias e ser uma pessoa que as controla. É a diferença entre viver na esperança de que outros te respeitem e viver com a certeza de que eles não têm escolha. A partir de hoje, você não é mais refém do comportamento alheio. Você é o arquiteto das suas relações. Você é o mestre do seu próprio respeito. Isso, meu amigo, muda tudo. Agora você tem uma escolha. Continuar sendo alguém que implora por migalhas de respeito ou se tornar alguém que o comanda naturalmente através do silêncio estratégico.
Se você reconhece que chegou a hora de transformar sua fraqueza percebida em dominação estratégica absoluta, então considere fazer parte desta comunidade de estrategistas que dominam as dinâmicas sociais. Porque aqui está a verdade final. Em um mundo onde todos gritam para ser ouvidos, quem domina o silêncio controla a conversa. E quem controla a conversa, controla o jogo. Se isso ressoa com você, se você está pronto para nunca mais ser ignorado ou desrespeitado, então se inscreva no canal e ative as notificações. Porque as próximas estratégias que vou revelar são ainda mais poderosas. E se você conhece alguém que ainda está preso no ciclo de implorar por atenção e explicar após humilhações, compartilhe este conhecimento. Você estará oferecendo a essa pessoa a mesma oportunidade de libertação que você acabou de receber. Até a próxima estratégia.